Om Shanti. Sejam todos bem-vindos no episódio 4C sobre a arte de sustentar o eu. E como sempre, antes de iniciarmos, vamos despender alguns momentos a refletir sobre esta arte. Pergunte a si próprio: eu verdadeiramente sou capaz de sustentar a mim mesmo? Qual é o significado correto de sustentar a mim mesmo? Quais são as formas melhores para que nós temos a certeza que possamos nutrir a nós próprios? E no final desse workshop, tente fazer um plano de ação, porque há coisas que podem estar a faltar. Então traga esses poucos pensamentos. Então agora sim, vamos poder iniciar com o programa, dar boas-vindas aos participantes. Então, antes de eu começar, e obrigado das pessoas estarem a chegar à hora certa. As pessoas normalmente chegam um bocado tarde. Hoje nós temos a irmã Anu e a irmã Arpriti e todos os tradutores, intérpretes e aqueles que estão a gravar estão incansáveis nesse workshop das artes do valores para a vida. Desculpa, artes para a vida. Então, esta é a quarta arte que estamos a explorar. Nós já passamos por três delas: a arte de estar calmo, a arte de pensar, a arte de refrescar-se. Então, a arte de hoje é um erro que está aqui escrito, é a arte de sustentar o eu. Peço desculpas. E como sempre, vamos passar para o vídeo de quebra-gelo. Veja o que está relacionado com esse sustentar o eu. Quais são os sinais que você pode receber desse vídeo? E pode partilhar no bate-papo. Assim que vocês tenham alguns pensamentos. Escreva o primeiro pensamento, sem estar a julgar se o pensamento está certo ou errado. Tanto escreva, assim que surgir o pensamento, escreva no bate-papo. Olá, você devia estar a limpar a sujeira que você tem no rosto. Eu não consegui perceber tudo, é um bocado rápido. Mas pelo visto estavam a gozar com ela.
Precisa falar qualquer coisa sobre patinagem. Ok, maravilhoso. Um vídeo, assim, um bocado provocante, só ver pessoas a partilharem, a pensarem bastante, perdão, não a partilharem, mas a pensarem bastante. Então, ter a certeza que se não aparecer nada no bate-papo, o interessante agora é partilharem no bate-papo, escreverem, e ainda não abrirem os microfones. Vocês podem também relacionar aos valores, poderes, que talvez ela estava a faltar poder e depois ela de repente teve esse momento ahá e voltou a estar feliz. Então, quais são os poderes que podem estar associados? Portanto, acreditar em si mesma, escutar o eu interior. A primeira palavra que veio para mim é refletir, refletir sobre o eu. É uma ferramenta espiritual que mantemos nos workshops. Olhar para o positivo e não no negativo. Ok, espero que o som do microfone tenha melhorado, Ana. Se puder escrever alguma coisa, dizer se melhorou ou não. Há muitos que nos dizem muitas coisas. Então, o que é importante? Fazer as coisas sem magoar os outros, é escutar a voz interior e a mais microfone. Ok, foi um belo vídeo que nos diz como escutar a nossa voz interior. Então, muito obrigado a todos pelas partilhas. Então, vamos avançar para a próxima atividade. Obrigado. Penso que a primeira atividade vai ser a irmã Arpreet. Ok, então aqui acertar a parte técnica com relação à parte das partilhas. Antes dos exercícios, vamos rever aquilo que falamos na palestra da Denise. Foi no dia 7 de junho. E ela começou com os elementos que são vitais para o nosso sustento. O primeiro que ela falou foi sobre Karma Yoga, a prática de estar na consciência da alma, ao invés de estar nos papéis do corpo. Então, isso faz estar em sintonia com Deus incorpóreo. E é assim que uma pessoa, então, faz todas as suas atividades. Então, esse é um fator importante de estarmos consciência
do papel que estamos a desempenhar. Então podemos estar nessa consciência enquanto estamos a fazer as nossas atividades. Todas as ações físicas, apesar de estarem ser feitas, eu consigo partilhar a voz do meu coração. E também essa conexão com Deus. E no contexto de uma universidade espiritual, então é escutar esse conhecimento espiritual e estar com seus companheiros de estudantes e professores, é estar na consciência da alma e estar com os companheiros significa estar com o mesmo padrão de energia. E isso também traz a solitude para construir um relacionamento com Deus. Ou seja, colocar de lado um bocado as atividades físicas, estar em silêncio a refletir com Deus, a estar sozinho com Deus, comigo mesmo. Então aí sim eu vou poder olhar para mim mesmo e ver exatamente como eu sou. É ter a experiência de ter Deus consigo. A necessidade de sustentar o eu, principalmente nos momentos de mudança, que é o tempo onde nós estamos. Então, esse tempo de maturação, de crescimento para uma independência. E tudo está acontecendo ao nosso redor, essa é uma realidade, o tempo passa. E depois ela trouxe essa palavra que é a desilusão. É ver o que o seu coração está a dizer e se coincide com aquilo que está fora. Se não, ou seja, tudo tem a ver com uma escolha. O que é que eu quero sair? Quero viver sob ilusões ou quero sair fora disso? Então, ver as coisas com maior clareza. Portanto, digamos que a parte importante, ou muito importante da prática espiritual é afastar-se da ilusão e realizar que estou aqui para entender e experienciar o que é real, o que é verdadeiro, para viver como uma pessoa autêntica num espaço verdadeiro. Na perspectiva dos obstáculos, ela falou sobre as coisas externas, apesar de serem intangíveis, são temporárias. Então, o conhecimento espiritual nos sustenta. E depois, além de tudo, com essa. Estando em comunhão, por assim dizer, com esse supremo ser intangível, esse ser de luz intangível. Então, nós perdemos a nossa consciência, a nossa conexão por estarmos na ilusão desse mundo físico. Entender a nossa sabedoria. Isso tem que se tornar uma fundação sólida, onde haja também entendimento. E isso permite, então, que nós possamos superar os obstáculos. E os obstáculos podem vir na forma da nossa própria imaturidade ou as reações do nosso ego, aquilo que estamos a ver apenas o que está a vir dos outros. Mas se eu estiver a ver na perspectiva espiritual, isso não vai ser um obstáculo. Então, essa seria a essência espiritual. Então, olhar para os pensamentos
que são provocados por certos sentimentos para ver se são válidos ou são inúteis. E os obstáculos têm de ser vistos como serem essenciais. É uma forma de progredir, de mudar de um nível de prática para um nível muito mais elevado. Ou seja, o nível da prática para um nível muito mais elevado. Então, posicionar-se com relação ao drama da vida. Ou seja, é uma peça que está a acontecer, são papéis que estão a ser desempenhados e ter essa consciência. Então, o Raja Yoga não nos coloca nesse caminho da procura, mas no caminho da descoberta. Ou seja, os detalhes dos dramas nos quais nós todos somos atores. Então, recebemos essa coragem para posicionarmos-nos independentemente do drama. Ou seja, é distanciar-se a nível do ator que está a desempenhar o papel no palco. Ou seja, o gracioso, por assim dizer, é desempenhar o seu papel da melhor maneira. Então, quando você se torna independente do drama, vai para dentro de si mesmo. Em Hindi é dito que você está em sukha, felicidade. Ou seja, não é apenas felicidade, mas é uma grande riqueza do reconhecimento, de especialidades, de experiências e de poder pessoal. E você então não está em contato com aquilo que não é o drama, ou não está no drama. Ou seja, o criador do drama, o ser supremo, nosso pai, mãe, professor, amigo e amado, é isso que nós vamos querer em primeiro lugar. Ou seja, digamos, o nosso foco seria nisso e não propriamente no drama. Ou seja, eu estou a desempenhar um papel no drama. O relacionamento com Deus como sustento. Então, Deus conhece o eu verdadeiro. Ele está lá para mostrar as coisas que você não consegue ver da mesma maneira. Portanto, ele sabe, ele conhece. Então, estar conectado com o Ser Supremo e você estando no seu poder, ou seja, você fica no seu poder. Então, portanto, nada pode tirar, remover desse lugar. Nada pode perturbar você. Portanto, você faz aquilo que fala. Portanto, é verificar se está consciente da alma momento a momento, detalhe a detalhe, segundo a seguir, segundo a segundo. Então, qual é a necessidade para mim, em qualquer momento, no sentido de fazer karma puro, a nível dos pensamentos, palavras, ações, vibrações e conexões. Portanto, eu tenho de verificar o que é que eu preciso. Não ficar envolvido emocionalmente pelo drama. Ser, sempre. É isso que o conhecimento espiritual fala. É sobre fazer karma puro e acumular muito poder pessoal. Isso é o autossustento. É a prática de um yogi para sustentar o eu. Ou seja, está para além da difamação, da fama, da felicidade, da tristeza. Ou seja, o yogi é aquele que está livre desses pares de opostos, por assim dizer. Portanto, num certo sentido, ou seja, é invisível, não está a olhar, por assim dizer, por nenhum
nenhum elogio dos outros, por assim dizer. Portanto, apenas ele é o que é. Ou seja, esse elogio ou difamação não está à espera de nada. Então, a descrição do yogi é aquele que é um tyagi, ou seja, aquele que é um tapazui, ou seja, a nível da meditação. Portanto, corresponde a uma pessoa que é como se fosse uma divindade. Então, olhar para os títulos que Deus nos deu, para tornarmos-nos em pessoas sábias. Quando prosseguimos, somos, assim por dizer, observados pelas pessoas. Muitas perguntas a nível dos. Ok, vamos ficar por aqui por causa do tempo. Houve várias perguntas, mas esse material vai ser enviado para aqueles que estão inscritos. Agora sim, vamos passar para a irmã Prita. Foi uma bela aula da Denise. Então vamos fazer um exercício. Ver os obstáculos como oportunidades e progresso. Então refletir numa. Então refletir. Se descobrir a mim mesmo. Nós não estamos no caminho da procura. Isso é contra o nosso ego. E nós vamos realizando que aqueles que culpamos, afinal, não consegui perceber o que ela quis dizer sobre coragem. Então, refletir sobre uma situação que parecia ser um obstáculo, ou seja, uma situação difícil. Identifique quem ou qual a razão que você pode ter sido colocado como responsável sobre isso. Então, então, durante o momento, fica a realizar sobre essa pessoa razão, mas com coragem, ou se largar e deixar as coisas serem como são. Ou seja, eu também não estou conseguindo perceber bem qual é o exercício. Que supostamente o obstáculo deu-nos força para avançar. Mas eu não consigo ajudar, que eu sou sincero, eu não consigo entender o exercício. Peço desculpas. Não percebo se é para libertar a pessoa ou a razão pela qual essa situação que parecia ser difícil, você estava a culpar, por assim dizer, alguém ou alguma coisa. Então é como se você lembrasse dessa pessoa, dessa coisa ou dessa razão, e como libertar-se isso, ou seja, largar isso e o que foi, foi. Acho que seria isso.
Então, agora experiencie estar nesse espaço de liberdade completa e rodeados pelos poderes divinos e por esse apoio divino. Então, agora reflita e escreva os passos práticos que você irá tomar para ultrapassar o obstáculo. Ou seja, não é para você remover nada ou ninguém, mas superar e progredir, mesmo que a situação mantenha-se igual. E aí, espero que tenha encontrado soluções para a situação que escolheram. Então, temos algumas partilhas no bate-papo. Então, situações e transformações são sempre inconfortáveis, mas se nós pudermos trazer para nós luz, então iluminamos o caminho dos outros e os nossos também. Ficam automaticamente iluminados. Então, eu quero que o meu caminho seja brilhante. As palavras que foram faladas honestamente, mas de forma errada, então eu posso criar arrependimento e reconhecer o obstáculo no eu que possa se tornar difícil de resolver. Portanto, ultrapassá-lo através da introversão e da introspeção. Estar consciente, não repetir o mesmo erro outra vez, ou a forma errada de fazer a coisa. Mas alguém? Também podem falar, abrir o microfone, aqueles que falam inglês. São autorreflexão, portanto não tenho medo, mais ou menos é o que ela está a dizer, que juntos podemos mudar a nós mesmos, ou a mim mesmo, nesse caso, né? Portanto, estar claro e confiante, qualquer que seja a situação que venha, é não estar a julgar a pessoa ou a situação, aí aprende como seguir. Recentemente, ultrapassei
O grande obstáculo, primeiro, ao conectar com Deus, pensando que eu tinha de dar e estar aberta para receber. Ao invés, acho eu, de estar a pedir esse espaço para falar, seja falar a minha própria verdade, mas ser amorosa, mas firme. Então, partilhar a minha experiência, recentemente, fiz um ferimento, e durante 3 meses tive recuperação, tive que fazer o serviço de baba, foi um desafio para mim, apenas ser eu própria, foi muito difícil. Ou seja, sentar-se e não ficar a pensar, tenho de fazer isso, eu tenho de fazer aquilo. Escrevi uma letra para Deus, uma carta para Deus. E há muitas pessoas que querem fazer meditação, refletir sobre o conhecimento. Então agora você tem essa oportunidade. Por que é que você não faz isso? Então o pensamento que inspirou-me foi aquilo que a Denise disse. E se estivermos nessa solitude com Deus, vamos ter essa coragem, por assim dizer. E agora eu sinto que o drama e Deus deram-me essa oportunidade para ir mais profundamente da meditação, do conhecimento e também valorizar a mim mesma. Portanto, foi um bom tempo de autorreflexão. Porque antes eu estava sempre a perguntar por que que eu estou nessa situação, mas para mim foi um bom momento para entender aquilo que Deus quer dizer sobre Ekant. Ou seja, experienciar o amor de Deus, experienciar também o amor da família, de Deus, ou seja, despender o tempo de uma forma digna, que vale a pena. Ou seja, saber como crescer e avançar. Obrigada. Então, a Lara disse, observar como me sinto e fazer tudo para controlar o desejo de reagir com a compreensão do que, de que é o melhor caminho, ou seja, a compreensão do que é o melhor caminho. Então, focar nas coisas que estão no meu controle e lembrar que o poder divino irá cuidar das coisas que não estão no meu controle. Transformar o que é inconfortável. Como a José disse, e ser paciente. A solução, o resultado normalmente não é imediato. Paciência, persistência, autoestima. Tudo isso é necessário quando estamos nessa solitude. Boas partilhas.
Passar para o irmão Manoj. Aproveitar esse momento para dizer que se você ainda não se inscreveu com o seu WhatsApp ou e-mail, se quiserem partilhar direto para a Nu ou para o Manoj, podem partilhar. Assim vão receber esses materiais de revisão, que é tudo em inglês, aviso já. Então agora vamos rever o episódio 4B, que foi partilhado pela Judy Johnson. Ela falou muito sobre ecossistema e conexão com o divino. Vamos mergulhar profundamente nisso mais no próximo exercício. No próximo exercício. Então ela disse, você já está falando do tempo que leva uma criança que nasce, vai crescendo. Então isso é preciso muito empenho nessa jornada. E esse ecossistema forma-se ao redor da alma. Então é ter sempre gratidão por isso, porque aprendemos através da vida. Boas ou más experiências, tudo nos ensina, na verdade, uma lição. Ela também disse que o que me ajuda a desenvolver a minha solitude e a autorresiliência dentro desse meu ecossistema de apoio. É mais ou menos parecido com esse sistema de suporte ou de apoio. De acordo com a Cici Jode, ou seja, eu ser capaz de estar com eles, trazer boa energia no relacionamento, mas não estar à espera, na expectativa de nada deles para o meu sustento. Ou seja, como ser independente numa certa perspectiva. Aqui surge a palavra independente, como eu estava a dizer exatamente. E a independência não no sentido de estar livre para fazer aquilo que eu quiser. Isso é a dependência do ser interior, da minha intuição. A segunda coisa que ela mencionou, como sustentar a conexão com o divino. Então, quanto mais eu sou capaz de conectar-me com o divino em meditação, isso ajuda-me. E as outras dependências desapareçam. Depois ela falou sobre um bilhete para o autossustento. Bilhete quer dizer, não, acho que ela está a falar tipo nisso de verificar, né? Checklist, por assim dizer. Então, quando experienciamos a energia de Deus, tudo desaparece. Conforme estou a falar de desconexão, eu estou no Nepal, esqueci de mencionar que hoje, dia 21 de junho, é o Dia Internacional de Yoga. E dizemos que isso é o nosso dia internacional da lembrança, ou lembrança com conexão, que é como conectar-se com o divino. Hoje é o solstício de verão, o dia mais longo do ano. E a partir de hoje, ou seja, a partir de amanhã, os dias vão ficando cada vez mais curtos outra vez. Ah, foi o irmão Ramesh em 2015, acho eu. Eu não percebi. Foi esse irmão que propôs para que esse dia fosse um dia nacional na Índia, e depois isso foi para as Nações Unidas para ser um dia internacional, ou seja,
uma terra amigável, um planeta amigável, por assim dizer. Então, fortalecer essa conexão. A agenda diária é muito importante. Qual é a atenção que eu coloco nos aspectos superficiais da vida e o quanto de atenção eu coloco nos aspectos mais profundos da vida. Então, penso que todos concordam com isso, que às vezes olhamos para outros aspectos da vida diária, mas ignoramos completamente esses aspectos. Então, as pessoas dizem para ter uma vida equilibrada, uma vida profissional equilibrada, ou seja, entre o que eu faço por mim mesmo, por assim dizer, mais o meu trabalho. Então, os princípios diários que nós seguimos na Brahma Kumaris é logo a meditação matinal, o estudar aquilo que nós chamamos das murlis, refletir sobre isso, estar em boa companhia, e depois utilizar tudo isso para expressar, ou seja, expressar através disso e explicar aos outros também. E depois ela falou do confiar no karma. Aqui duas perguntas. Quando nós confiamos na vida, o que acontece? Isso acontece por uma razão. É claro que eu não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro, ao cuidando do karma que eu estou a fazer hoje. Então ela deu duas perguntas. O que é que eu descobri sobre qual o valor para si sobre sustentar o eu? E também, utilizar o seu próprio discernimento, o que é que você pode fazer para sustentar a si próprio? Como disse antes, vamos nesse plano de ação. E depois de ter escutado tanto sobre sustentar o eu, e refletir sobre o primeiro exercício dos obstáculos, quer seja de pessoas ou situações, então o que você sente agora? Você tem de discernir e escolher. Então você tem que sustentar a si próprio, ou seja, sustentar a sua própria saúde e bem-estar. Então agora eu vou passar para ele Cicerone, por causa que o tempo está a passar. Vamos a outro exercício. Obrigado, Manoj. Pode deixar que eu partilho. Boas partilhas. Irmã Judy, isso nos levou muito profundo a nível de olhar para o eu e sustentar o eu. Então, o primeiro exercício é o de fortalecer o meu autossustento nesse ecossistema. Ou seja, o que é essa aldeia? Ou seja, isso está ligado àquelas teorias, por assim dizer, de criar vilas. Ou seja, essa vila é todos os que existem na minha vida, sejam positivas ou negativas, tudo aquilo que está ao meu redor. Tudo aquilo que também, perdão, vejo como obstáculos. Então, escrever no papel e desenhar então essa vila do nosso ecossistema. Então, crie algo parecido com essa imagem que está aqui. Portanto, desenhe um círculo no meio e escreva eu, o ser. Depois façam outros círculos ao redor desse grande círculo, desse círculo do meio. E escreva quem é que existe no seu ecossistema. Por exemplo, ali estão escritos são os amigos especiais, familiares.
Portanto, isso é ter a gratidão pela minha aldeia. Portanto, é algo que nós temos que saber, que está aqui na nossa autoestima. Ele pode colocar os fáceis, os difíceis, os mais amorosos, aqueles que são mais difíceis nos relacionamentos. Ou seja, escrever os dois sistemas de apoio, os agradáveis e os desagradáveis. Tanto mais meio minuto. E aqui no fundo está escrito, né? Ou seja, mesmo os relacionamentos difíceis também pertencem a essa sua aldeia. Vamos fazer isso de forma honesta e consciente. Ela enfatizou que o autossustento não é possível ao rejeitar ou retirar qualquer pedaço da minha aldeia. Não é isso que vai sustentar-me. O sustento depende de duas coisas. O que é eu estou a dar para a minha aldeia? E reduzir a dependência na presença para o meu bem-estar. O que é que eu posso reduzir na dependência deles, na presença deles até, para o meu bem-estar? Então, pensem, e depois desses dois sistemas de apoio, escolha um, os agradáveis ou os desagradáveis. Dou um minuto e espontaneamente. O que é que surge à sua mente? Os agradáveis são aqueles que são amorosos, sustentam o nosso coração, recebemos o amor, mas alguém mencionou tomar isso como garantia, ou garantido, porque pode ser que um dia esteja, no outro não. Porque na questão mais agradável, se calhar nós tomamos mais do que damos. Então, entender isso. Escreva uma conexão nesse círculo. Então, reflita se você escolheu os agradáveis, como você pode diminuir esse tomar ou estar dependente, ou a dependência daquilo que eles estão a dar. Então, apenas pense. Você está dependente daquilo que eles estão a dar, assim? Como? Ou seja, que trazer mais atenção para o eu. Agora, então, visualize que você não está dependente daquilo que eles dão, mas você está grato pela presença deles.
Isso tem também a ver com a nossa conexão com o divino. Isso tem a ver com coisas físicas. Nós podemos ter essa autoconfiança de não estar dependente. Agora, aqueles que nós não achamos agradáveis, então reflita. Como você pode aumentar o dar, mas sem se preocupar ou sem evitar ou afastar-se? O que é que você pode fazer para dar mais, mas sem evitar, sem preocupar-se? Então visualize. Você é grato pela presença deles. Hum. Então, conforme mencionei, realizar, experienciar aquilo que estamos a dar para a nossa aldeia. E aí está nessa presença de Deus, sutilmente, mas fisicamente, a cuidar. Então, tem uma conexão profunda. Então, trazer equilíbrio, esse ecossistema, por assim dizer. Alguém quer partilhar? Vocês também podem fazer esse mapa em casa, por exemplo. Ou seja, como é que é o método de diminuir esse dar, ou tomar. Desculpa, tomar, é o método de diminuir o tomar dos outros. E no outro lado da coluna, o aumentar o que você pode dar para os outros. É uma boa experiência. O momento, quando eu tive um pensamento dessa experiência, é experienciar a gratidão. Não é suficiente, mas sim estar consciente que está a aumentar. Ou seja, consciência apenas dessa gratidão, desse apoio desse sistema que nós conhecemos, e é o suficiente, pois apenas tornar-se consciente desse apoio, ao mesmo tempo estar livre
de qualquer expectativas ou dependências, então é sentir-me que isso é o propósito desse exercício, porque voar, ou seja, temos que estar independente, introvertido, temos que ser independentes. Obrigado, Senen. Ser o seu eu verdadeiro. Estar grato quando eu. Ou seja, quando, o que ela está a dizer é quando a dependência transforma-se em gratidão. Portanto, eu sustento-me, ou seja, eu sustento a mim próprio quando também estou a sustentar essa minha aldeia, esse meu ecossistema. Obrigado por aqueles que são os que, opa, que incomodam, por assim dizer, né? Agora fugiu uma palavra, na dor e nos tempos de dificuldades, que a consciência muda e o despertar acontece. Então, é mesmo a maior gratidão por essas pessoas. Seja sempre grato pelos ecossistemas positivos ao meu redor. Seja gratidão pelo seu apoio e bênçãos, meu querido Baba. Sorry. Está ali, seja por acaso ali. Ela voltou a pôr essa lista, que é a mesma coisa que nós já tínhamos falado há bocadinho, não é? Portanto, já tinha lido, não vale a pena estar a ler outra vez. Está a tentar traduzir a Lara. Portanto, o tempo está a correr. A Lara disse então que aqueles são os mais difíceis, inspiram-me a mudar. Portanto, haver mais gratidão por eles, não é? Então, inspiram-me a olhar para dentro, para descobrir a nós próprios. Muito bonito, Lara. Obrigada. Ok? Então, depois vão ser partilhados esse material. Então, muito obrigado a todos pelas partilhas. E todas essas reflexões. Agora, vamos tentar regressar e resumir, não no modo refletivo, mas a nível de meditação. Então, falar sobre desconexão. Desculpa. É exatamente essa desconexão. Então, sentem-se confortavelmente, mãos livres, sentem-se de forma correta, atentos. E conforme você respira profundamente, traz a sua atenção o ponto de consciente de energia. Então, conforme você foca a sua atenção nesse pequeno ponto de luz, o ser consciente que você é,
Nesse momento, há uma mudança do modo de consciência. Nós automaticamente começamos a conectar-se com a alma suprema. E conforme foi dito de forma muito bonita, tudo que a alma necessita verdadeiramente está dentro dela própria e também está em Deus. Então, então mais uma vez, regressar a esse conceito de que eu, o ser consciente, estou conectado com o ser divino, com a fonte suprema. Todos os valores, virtudes, poderes. Então começo a preencher-me com esta abundância que é fornecida pelo Ser Supremo. E eu peço para que vocês experienciem essa abundância. Visualizem raios de todas as virtudes e poderes, como se você estivesse a tomar um duche desses raios. Esses raios de paz, de pureza, de poderes, de conhecimento, de felicidade, de beatitude. Isso estão a fazer com que eu me sinta tão pleno, como se eu estivesse, como se eu fosse, desculpa, um vaso a transbordar. Não é apenas ser capaz de sustentar a mim próprio, mas desde que eu estou a transbordar interiormente, todos aqueles que entrarem ou interagirem comigo, todos aqueles que estiverem na minha companhia, também vão sentir as mesmas vibrações. Eu não preciso pensar que eu estou a dar. Eu estou apenas conectado com a fonte a transbordar e exalar essa atmosfera, na atmosfera ao meu redor, essa energia. E na verdade, todas as almas estão a receber sustentos através da energia suprema, porque cada um de nós é tão deficiente consigo mesmo, mas quando é conectado com a fonte, imediatamente nos preenchemos outra vez. E esta é a forma de recarregar e de sustentar o eu. E todas as perguntas, todos os obstáculos parecem que desaparecem nessa conexão forte com o divino. Então vamos tentar regressar à consciência da sala onde você está. E quanto mais você tentar praticar essa meditação, mesmo os que estão a vir pela primeira vez, se quer fazer parte dessa jornada, se você não bater o seu número do WhatsApp ou o seu endereço de e-mail, e depois vou enviar todo o material de revisão. Não pensem, eu perdi esse ponto e ficar chateado, não. Nós vamos enviar tudo por e-mail.
Então, partilhamos o vídeo da arte de sustentar o eu. Uma das irmãs quer permanecer incógnita. Então, a última parte desse episódio 4, o episódio 4D, como sempre, fechamos cada arte com um silêncio retiro de silêncio. Portanto, no dia 28 de junho, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil, um programa de hora e meia. Não é necessário ser um estudante da Brahma Kumaris, mas é uma bela forma de experienciar a magia do silêncio, do poder do silêncio. Isso dá uma oportunidade a vocês entrarem para dentro. E o propósito disso é de uma hora e meia para ajudar a alma a curar e a sustentar a si própria. Então peço, claro, que todos venham e mesmo que não fiquem o tempo todo, pelo menos aproveitem um bocado desse silêncio. E como sempre, estamos a anunciar que estamos quase a terminar de preparar esse livro, Valores para a Vida. A irmã Lata, Garima, Anu, a irmã Cláudia, agradecer todas as elas, porque elas estão preparando esse livro. E quando tivermos pronto, e talvez até vamos inaugurar em agosto já esse livro. Mas nós vamos enviar informações quando já estiver tudo pronto. Aqui estão endereços de e-mail, sites, deem os vossos feedbacks daquilo que vocês queriam que melhorassem. E eu vou então parar de partilhar o ecrã. Obrigada. Ok, obrigado. Ok, estamos aqui a falar dos e-mails e os contatos que podem receber, o do WhatsApp, que é a equipa. Então agora é a hora da fotografia. Se vocês quiserem, abrem o microfone, a câmera. Então vamos tirar essa fotografia para trazer a memória deste momento. Muito bom. Obrigado. Então vou partilhar o vídeo, agradecer a todos por estarem nessa jornada de valores e de artes que estamos a partilhar. Vocês estão preparados então para experienciar este vídeo sobre a arte de sustentar o eu.
Obrigado, isso é bom para os doutores também. Muito obrigado. Então encontramos no retiro de silêncio. Cuidem-se e continuem a brilhar.